Olá, queridos, graça e paz da paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala convosco é a levita missionária Regina Nascimento. Eu estou falando hoje daqui diretamente de Oslo, Noruega. Hoje é 29/3/2023 e eu trago essa mensagem para os corações das mulheres de Deus, as mulheres a qual tem ministério pastoral, né? E também se sente cansada por causa dos opressores e quer parar. Deus me manda dizer para cada uma de vocês, mulheres guerreiras, não para. Se o ministério do Senhor Jesus está hoje de pé, é porque houve mulheres corajosas, mulheres que lutou para que esse evangelho viesse ser pregado aos quatro cantos da terra. Não esqueça que o Senhor Jesus Cristo, a primeira pessoa que viu ele ressuscitar dos mortos e mandou avisar para os seus discípulos, foi uma mulher. E Deus não quer que você se sinta deixada de lado ou se sinta excluída do seu ministério, porque existem fariseus no nosso meio que condena o ministério feminino. Porque eles lêem o texto de Paulo, né? E eles acham que esse texto em Coríntios proíbe que a mulher pregue, né? E também em Atos, mas na verdade o Senhor Jesus Cristo, o qual nós devemos segui-lo, porque ele sim é o bom pastor que conduz as suas ovelhas, aleluia. Ele nos ensina, aleluia, que o ministério feminino deve sim dar continuidade. O próprio Jesus, quando os homens andavam no meio das mulheres, naquela época, a mulher andava na frente, homens andavam atrás, ou o homem na frente e mulher atrás. Não era assim que os homens andavam junto com as mulheres. As mulheres andavam juntas, os homens andavam juntos, eram separados. As mulheres eram tratadas como se fossem desprezadas. Elas ficavam em suas casas, só servia para ter os seus filhos, para cuidar da casa, do ambiente, né? Enquanto o homem ganhava o pão e trazia para dentro das suas casas. Por isso que na antiguidade existia um homem para 8, 10, 30, 60 mulheres. Salomão teve 400 mulheres, né? E o que eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, é que muitos lêem a Bíblia e não entendem que o ministério, tanto masculino como feminino, é uma obra de Deus, é uma obra de Cristo Jesus. O próprio Jesus permitiu que muitas prostitutas andassem com ele, como Maria Madalena. A Bíblia diz que ela vai derramar ali o azeite sobre os seus pés, preparando ele já, né, para aquele grande dia, o dia da morte e ressurreição. Derrama aquele azeite sobre os pés do Senhor Jesus e limpa os pés do Senhor com seus cabelos. Todos olhavam assim e diziam, se ele soubesse quem essa aí era, ele não deixaria com que ela continuasse fazendo, né, essa prática aí. Jesus sabia quem ela era. E ele disse, deixai ela fazer, porque o que ela está fazendo por mim, preparando o meu corpo, né? Muitos pobres, porque Judas diz, esse dinheiro aí, esse perfume a qual ela está derramando sobre os pés do Senhor Jesus, esse aroma aí, poderia ser vendido pelo um dinheiro e ganharia um bom dinheiro para alimentar os pobres. E Jesus, naquele momento, proíbe, dizendo, Judas, os pobres vós terá consigo sempre, porém a mim não. Jesus estava dando ali uma oportunidade dos homens entender o trabalho lindo que aquela mulher estava fazendo, preparando o corpo do Senhor Jesus. Aquelas mulheres estiveram com Jesus no seu ministério do início até o fim. Os discípulos saíram né, do meio da história, mas elas continuaram, as mulheres continuaram ali, até o momento em que Jesus foi retirado da cruz e posto no túmulo. E pela manhã cedinho elas foram ver o Senhor Jesus Cristo.
e o Senhor aparece para uma mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como está escrito em João 20, 17 ao 18, disse Jesus: não me abrace, porque ainda não subi ao Pai para ser glorificado. Mas vai e avisa aos outros que vou ao vosso encontro. E Maria Madalena foi anunciar aos seus discípulos que viu a Jesus e que eles fossem ao seu encontro na Galileia. Louvado seja Deus. Então Jesus está ressuscitando aqui neste momento, está se apresentando a uma mulher e ela está anunciando aos discípulos o que ela vê. Então, ela anuncia algo que é muito importante, né? A primeira missionária, a primeira evangelista, a primeira a anunciar algo poderoso, que é a ressurreição do Salvador da história. Louvado seja o Deus de Israel. Glória e honra ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer, na realidade muitos dizem assim, mulher não pode pregar porque Paulo falou que mulher tem que ficar calada e não pode falar nas igrejas. Então, se mulher quer pregar, pregue então para as mulheres, que ela tem um ministério apenas feminino. E não é isso que o Senhor Jesus Cristo, ele diz. A quem ele entrega a igreja, as chaves do céu, aquele que abre, aquele que fecha, que liga e que desliga. Pedro, aleluia. Ele diz assim para Pedro: louvado seja o Deus de Israel. Atos 2, 14, 36, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, ele fala assim: nos últimos dias, Deus disse, derramarei do meu espírito sobre toda carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Derramarei do meu espírito e os mesmos servos e as mesmas servas naqueles dias profetizarão. Louvado seja Deus. Ele fala, hoje se cumpre o que foi dito, aleluia, pelo profeta Joel. Joel profetiza que no fim dos tempos Deus derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Está escrito em Joel 2, 28 ao 31, e diz assim a palavra do Senhor: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Então se cumpre, Pedro diz, hoje se cumpre o que profetizou o profeta Joel. Então, meus amados irmãos, amadas irmãs que foram chamadas segundo a vontade de Deus, não fique aí de cabos baixos, né? Se escondendo porque não pode pregar, porque não pode fazer algo para o reino de Deus por ser mulher. E porque tem muito fariseu hoje condenando o ministério feminino. Você foi chamada segundo o Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se muitos disserem, mas não existe título de pastora na Bíblia. Também não existe título de pastor na Bíblia. O único pastor é Jesus Cristo. Ele é o único pastor que pastoreia o seu rebanho, as suas ovelhas. Aleluia. Aqueles que vier, né, depois dele, ou depois dele, não, antes dele foram lá ladrões e salteadores, diz a palavra do Senhor. E muitos ainda se fazem. Muitos que querem roubar o ministério só para si, pessoas egoístas, pessoas que continuam vivendo na carne, que não dá ouvido ao Espírito Santo de Deus. É porque você quer se eleger, quer se levantar e ser isso, aquilo. Eu não quero ser nada, eu sou. Eu sou porque eu sei quem me chamou,
Quem me chamou, aleluia, vive eternamente. Ele tem poder de mover céus e terra. Ele tem poder de dar e de tirar. Ele tem poder de abrir e fechar. O meu Senhor, ele vive eternamente. Foi ele que me chamou. Ele me ressuscitou dos mortos em 2012. E prego porque tenho irmãs, aleluia, a qual já disse para mim que não queria mais saber do ministério pastoral, porque infelizmente ela está sendo perseguida, ele está sendo perseguido, né? Muitos querendo parar, não, estou sendo perseguido, porque minha esposa prega o evangelho, muitos estão perseguindo a nossa igreja. Meus irmãos, olha para aquele que vos chamou, Jesus Cristo, aleluia. Paulo como é que eu posso dizer para você? Paulo, ele prega sobre, né, que mulher não pode falar nas igrejas, que fica em silêncio, porque as mulheres perguntavam para os seus maridos o que estava sendo profetizado ali dentro. E Paulo não queria ouvir outras vozes no momento em que estava havendo ali profecias, que elas deixassem para chegar em casa e conversar sós com seus maridos e não fizessem essas perguntas dentro da igreja. É tanto que Paulo, ele vai, eu sei que muitos vão dizer, não, mas está escrito que Paulo deixou bem claro que ele não era com o ministério pastoral feminino, o ministério feminino dentro das igrejas. Sim, Paulo fala isso porque naquela época existia homens que tinham muitas adivinhas, mulheres que se prostituíam e ficavam nos templos anunciando, né, como é que eu posso dizer, a vida das pessoas. Então, por este motivo, Paulo não queria que essas mulheres que eram adivinhas ficassem dentro dos templos fazendo essas coisas. Mas não significa que ele aboliu que o ministério feminino fosse dando continuidade, porque você vê que ele fala sobre Priscila e Aquila, ele fala sobre aquelas mulheres que estavam trabalhando no seu ministério e diz para a igreja as apoiar, as receber. Por isso nós vemos que se você não estudar, infelizmente, a Bíblia, vocês vão perecer por falta de conhecimento. Existe aqui um grupo nessa Noruega de homens que se unem para parar o ministério feminino. Quando sabem que está se levantando uma mulher para pregar o evangelho, eles vêm, se unem e vão de encontro a essa pessoa, como já aconteceu comigo, de eu conhecer 3 pessoas aqui neste país, né, que são noruegueses, são cristãos, mas não seguem a doutrina cristã do Senhor e Salvador Jesus Cristo, lê a Bíblia, mas não entende. Infelizmente, eles entendem tudo ao contrário. Pessoas que não foram ainda, não nasceu ainda do Espírito, vive ainda na carne, infelizmente. E já tive esse confronto, né, com as trevas, de ouvir essas pessoas dizer para mim parar, para não pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus não usa mulher, somente homem, que as mulheres devem estar caladas, em silêncio. Mulher não pode ter ministério. Infelizmente eu ouvi isso, meus amados irmãos. Mas por que eu não posso me calar? Porque eu sei quem me chamou. Em 2012, como muitos sabem, eu tive depressão profunda. A depressão começou em 2009. 2012 ela me matou. Tentei contra a minha vida e realmente morri em 2012. E o Espírito Santo de Deus, que vive eternamente, reina para todo e sempre, esse Espírito Santo de Deus, aleluia, que é todo poderoso, me ressuscitou dos mortos. Deus falou comigo. Eu tive uma conversação com o Senhor dos Exércitos, ao ser puxada pelas trevas, por o espírito de morte, ao caminho das trevas, ouvi gritos horríveis, aquela sombra negra que era algo como se fosse uma serpente que me levava para baixo, em alta velocidade, que não dava tempo de nem gritar, porque era muito rápido, através de uma voz que me chamava por 3 vezes, como se fosse a voz de muitas águas ou um barulho de uma caverna de muito distante. Eu escutei Jesus me chamar, louvado seja Deus. E quando eu respondi, ele disse, eu sou Jesus. Eu disse, o Senhor é Jesus, me tira daqui porque eu acho que eu estou morrendo.
e a Bíblia, ela é real. Eu creio que esse Deus que a Bíblia prega, ele é real porque eu vi uma grande luz que se abria na parte de cima, uma luz que não dava para mim enxergar nada além da luz. Era tão forte que não dava nem para abrir os olhos direito. E aquele ar, aquela força que me cercava, aquele vento, era tão maravilhoso que tudo ficou em pausa. Aquela coisa que estava laçando o meu estômago saiu para baixo e eu fiquei em pausa. Então, aquela voz perguntou para mim: você não crê em mim, nem crê que sou eu que cuido de ti? Eu falei: não. Mas se o Senhor me der uma oportunidade, eu prometo que eu vou contar para o mundo que o Senhor é real. Então, ele perguntou qual é o meu nome. Eu falei: o seu nome é Jesus. Naquele momento ali, eu não tinha dúvida. É como se eu estivesse verdadeiramente de frente para ele. É como se eu sou... Eu não... É tão inexplicáveis... Aleluias, a glória do Senhor, a maravilha de estar na presença de Deus. Eu tinha certeza que era Ele. Sem vê-lo, mas aquela luz poderosa, sentindo Ele, é algo tremendo. E eu senti um vento que girava assim, e ele entrou aqui na boca do meu estômago. Tum! E quando eu dei um grito, eu despertei. Então, meus amados irmãos, eu não vou parar de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu vou continuar dando esse testemunho, porque eu fiz uma promessa a Deus que se Ele me desse a oportunidade, eu voltaria para a terra e eu diria que Ele é real, que Ele existe. Eu não vou me encurvar perante homem algum, porque só há um Deus, aleluia, só há um Deus nos céus que pode salvar. Esse Deus é Jesus Cristo e eu tive um encontro com Ele. Não vou desistir de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu vou continuar dizendo, Ele existe, Ele é real, eu vi. Não me curvo perante a homem nenhum, então não tente me parar, porque o Senhor que me chamou, aleluia, Ele irá contra aqueles que se levantarem contra mim. Porque esse ministério que Deus trouxe à existência não foi por vontade minha ou desejo meu, mas foi por aquele que me chamou e me ressuscitou dos mortos, para que eu pudesse anunciar a grandeza do seu poder. Ele vive e reina para todo e sempre. E Ele quer tirar você desse espírito aí que tem oprimido a sua vida, colocado você por trás de como é que eu posso dizer, uma cortina que impede você de enxergar as maravilhas que Ele tem para a sua vida. Ele quer remover essa cobertura, né? Cobertura que tem encoberto você de ultrapassar e ver as maravilhas que Ele tem para a sua vida. Aleluia. Não fique preso dentro de religião, não fique preso dentro de cultura. Aleluia. Deus, ninguém limita a Ele. Tudo que você consegue enxergar, entender com sua habilidade mental, não se compara à grandeza e o poder de Deus. Deus não tem limite. Ele é ilimitável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, abra o seu coração para entender que o ministério pastoral, ministerial de uma mulher, de uma serva de Deus, aleluia, é segundo a vontade de Deus, porque ninguém se faz. Todo aquele que se faz, seja homem, seja mulher, se não for através do Espírito Santo de Deus, ele se cansará, ela se cansará. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver ali, a Bíblia diz que ainda que ele esteja fraco, aleluia, o Senhor dá força e ele se sentirá forte para continuar. Louvado seja Deus. Então eu quero fazer uma oração por homens e mulheres que estão do outro lado, porque existem homens também que são, infelizmente, chamados por Deus, que tem um ministério em suas mãos, mas o diabo tem uma fúria tão grande contra essas vidas que quer apagar o seu nome do livro da vida, quer apagar o seu ministério. Mas através dessa oração eu creio que Jesus vai entrar aí onde você estiver e vai remover, aleluia, essa cobertura diabólica que o diabo tenta colocar sobre a sua mente para impedir de você avançar, de você ver, aleluia, as bênçãos de Deus sobre homens e mulheres, sobre aqueles que foram chamados segundo a vontade de Deus,
para que o nome dele seja glorificado. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos por essa tarde de hoje. Espírito Santo de Deus, remova, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, essa cobertura, esse véu negro que tem tampado a mente deste homem, desta mulher, impedido, Senhor, deles ver as tuas maravilhas. Ó Pai Celestial, para ti não existe sexo feminino ou masculino. O Senhor ama os seus, o Senhor ama cada um de nós segundo a tua vontade. Aleluia. O Senhor não vê o sexo feminino ou masculino para usar através do teu Espírito Santo. Deus, o Senhor trouxe homens e mulheres à terra, cada um com um propósito, mas todos nós com um propósito só, de avançar no teu nome, pregando o teu evangelho, salvando vida, curando enfermo, aleluia, expulsando os demônios, desfazendo as obras do inferno, diabo. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos um dom dos céus sobre as vidas daqueles que aqui estão te ouvindo, que o Senhor possa desatar os laços. Cobre, Senhor, a cada um de nós com teu Espírito Santo, com a luz que brilha sobre ti, sobre as nossas cabeças. Nos dá sabedoria e discernimento. Usa este homem, usa esta mulher com o teu poder, Senhor, para que o teu santo nome seja glorificado. Vai tirando, Senhor, todo o impedimento, Senhor, que havia no coração desta mulher. Muita rejeição, muito mal, Senhor, que foram ditos para que essa mulher não venha se levantar para pregar o teu evangelho. Senhor, abençoa, liberta, cura, salva, transforma homens e mulheres através dessa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor venha tirar as ataduras deste homem, desta mulher, para que o teu evangelho seja pregado. Em nome de Jesus, aqueles homens que aqui se encontram, se houver algum dele que discorda, Senhor, de que a mulher não pode ter ministério pastoral ou ministerial, Senhor, segundo a tua vontade, que esse, Senhor, seja agora tocado pelo teu Espírito Santo. Mostra, Senhor, a eles o caminho da verdade, da salvação. Tira, Senhor, o espírito do inimigo nas mentes deles. Destrava, Senhor, agora esta porteira. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, lança por terra agora tudo o que estava, Senhor, fazendo com que este homem e esta mulher ficasse aí travados, em nome de Jesus, acreditando que eles não podiam exercer o ministério que o Senhor trouxe à existência. Que neste momento, Senhor, os portões se abram, eles saiam para fora e anunciem, Senhor, o teu santo e poderoso nome, para que as nações venham saber que há Deus sobre os céus e sobre a terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te glorificamos, Espírito Santo, e convidamos o Senhor a estar presente todos os dias sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você recebe aí do outro lado, diga: eu recebo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, seja tocado e empoderado agora pela glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, se você também crê que mulher deve exercer sim o ministério feminino, deve ter esse ministério a chamado de Deus, né? Deve exercer. Deixa comentários aqui embaixo sobre isso, o que você acha. Deixa um like também no vídeo, vai nos ajudar, amém, com o nosso canal. Se você não é inscrito também, se inscreva para nos ajudar. Deus abençoe e te recompense por cada atitude que você tomar para ajudar as demais pessoas e a minha vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.